Nesse momento, nós vamos ler o texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 32 a 35, que diz: E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem, chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Nós vemos aqui algo maravilhoso, como nós temos visto constantemente nas páginas da Bíblia Sagrada. Nós temos visto a ação de Deus na vida do ser humano. Nós temos visto o que Deus tem feito na vida das pessoas. Desde aquela época até os dias de hoje, Deus tem agido. Deus tem feito grandes obras, grandes milagres na vida das pessoas que estavam sofrendo e que sofrem ainda hoje. É o que nós vemos aqui neste momento no ministério de Pedro, um dos discípulos de Jesus que nesse momento se lançara à missão. Não devemos esquecer que Jesus havia comissionado seus discípulos para que fossem no seu nome, que fossem com autoridade e poder, para que pudessem fazer as mesmas coisas que ele havia feito. Jesus havia preparado os seus discípulos para que eles pudessem ir por toda parte, pudessem pregar as boas novas do Evangelho da salvação, pudessem ensinar aquilo que Jesus havia passado a cada um deles. E no decorrer desse ministério, que eles curassem, libertassem vidas que estivessem sofrendo fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Jesus havia comissionado a cada um deles. Da mesma forma, Jesus tem comissionado a sua igreja, que somos nós, seres humanos, homens e mulheres. Deus tem nos chamado, Deus tem nos comissionado para que possamos ir no seu nome levar as boas novas da salvação em Cristo Jesus e também possamos no nome de Jesus levar a cura, a libertação, a restauração às pessoas, às famílias, a todos aquelas que estão sofrendo terrivelmente. Nós vemos aqui na palavra do Senhor que Pedro estava agindo, estava em plena atividade. Assim como ele estivera com Jesus, assim como ele aprendera, ele estava também desenvolvendo esse ministério, indo de cidade em cidade, povoado a povoado. É o que nós lemos aqui na palavra, que num desses momentos, Pedro, indo por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Isso quer dizer que Pedro chega na cidade de Lida e se dirige à igreja que havia se formado nessa cidade. Os santos, nesse momento, são as pessoas, homens e mulheres que nesse momento estavam unidos numa causa. Haviam recebido o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida e nesse momento havia ali uma pequena comunidade, uma pequena igreja que surgira e estava pregoando as boas novas da salvação em Cristo Jesus. E nesse momento, Pedro está passando por ali. Ele chega nessa cidade. Deus estava agindo através de Pedro. Estava agindo através de um de seus discípulos, que nesse momento se achega a esse local. O que nós vemos nessa atitude de Pedro é o que nós podemos ver também na atividade de Jesus, que ia em seu ministério de cidade em cidade, em povoado. Ele estava em constante movimento.
Ele estava indo. Ele estava indo de encontro às pessoas que precisavam de salvação, de libertação, de restauração de vida. Deus é assim, Ele está em constante movimento. Jesus mesmo em sua palavra disse, meu Pai trabalha até agora e eu também. Essa é a realidade, Deus agindo. Esse é o trabalho de Deus na vida da humanidade. Ele está agindo, Ele está intervindo, Ele está curando, libertando, restaurando vidas, famílias. Mas é necessário que a humanidade esteja preparada. É necessário que a humanidade se conscientize de que precisa da intervenção divina. Infelizmente, muita gente hoje não quer a ação divina em sua vida. Muitas pessoas hoje preferem mais a racionalidade, a razão, e ignoram o lado espiritual. Ignoram a presença divina de Deus na vida do ser humano. E por isso há tanto sofrimento, tanta violência, tanta corrupção, tanta tristeza pela ausência de Deus na vida das pessoas. Isso entristece a Deus porque Deus quer agir na vida das pessoas, mas as pessoas não querem Deus na sua vida. E quando querem se aproveitar de alguma forma, tem uma segunda intenção para conseguir algo, para explorar, para iludir, para tirar proveito. Mas Deus quer agir na vida da humanidade, quer agir na nossa vida, quer agir na sua vida, fazendo uma grande obra, uma grande transformação, uma grande restauração. Nós vemos então que nas andanças de Pedro, nós vemos que durante o ministério de Pedro, algo acontece. Quando ele chega na cidade de Lida, para visitar a pequena igreja que havia surgido naquela cidade. É quando ele acha um homem, um certo homem, chamado Enéas. Só que este homem estava numa situação terrível. Diz a palavra que ele estava jazendo numa cama já havia 8 anos, o qual era paralítico. Olha a situação deste homem. Ele já vivia 8 anos nessa situação. Ele havia ficado paralítico. Já estava 8 anos na cama. É um momento de tristeza na vida daquele ser humano, como é hoje também. Este homem estava enfermo fisicamente porque não podia se locomover. Ele havia perdido a faculdade da mobilidade. Ele não podia ir para fora de casa se não fosse carregado por seus familiares. Ele não podia visitar algum vizinho, algum parente. Ele não podia sair daquela localidade. Ele não podia trabalhar. Ele não podia ir e vir. Ele não podia desfrutar da saúde total, porque alguma coisa havia acontecido na sua vida. Ele havia ficado paralítico e já estava 8 anos de cama, dependendo das pessoas, dependendo dos seus familiares, dependendo da misericórdia, do amparo, do socorro dos seus amigos, dos seus vizinhos, dos seus parentes, de quem quer que fosse. Era alguém que estava sofrendo fisicamente porque estava paralítico, sofrendo emocionalmente porque com certeza ele estava se sentindo um peso, estava sentindo que estava atrapalhando, ele estava sentindo o que lhe faltava quando ele estava com saúde. Isso mexia na autoestima desse homem. Ele estava enfermo também. E também espiritualmente ele estava doente, porque isso com certeza o levou a ficar enfermo espiritualmente.
Mas Deus queria mudar a situação de Enéas. Deus queria tirar Enéas de uma situação de escravidão na cama, de uma situação de sofrimento emocional, físico, espiritual. Deus queria agir na vida de Enéas, assim como Deus quer agir na nossa vida, na sua vida. Deus quer agir na vida da humanidade, mas é necessário que as pessoas creiam que isso é possível, que é possível a ação de Deus, o agir de Deus na nossa vida. É o que estava acontecendo nesse momento. Ele já estava 8 anos sofrendo nessa situação. O que nós temos aqui é a palavra de Deus mostrando qual é a vontade, qual é o desejo na vida do ser humano, que é restaurar, que é curar, que é salvar. A palavra que nós lemos neste momento, ela não diz como que este homem veio ficar nessa situação de paralisia. Ele pode ter ficado em decorrência de alguma enfermidade, não é possível saber. Ou ele pode ter ficado nessa situação devido a algum acidente que ele tenha sofrido. Ou também ele pode ter ficado nessa situação em decorrência de alguma agressão, alguma violência física que ele sofreu de alguém e acabou ficando nessa situação, numa cama, paralítico, durante 8 anos. Este homem estava no martírio, o martírio físico, emocional, espiritual, há 8 anos. Ele precisava que algo ocorresse na sua vida. Ele precisava de um grande milagre. E Deus estava vendo que havia naquele homem uma pequena fagulha de fé que ele se assegurava. Deus, ele observa o ser humano e ele vê que há na pessoa, em cada pessoa, mesmo que não acredite mais em sua existência, Deus vê uma fagulha, uma oportunidade que ele pode agir para transformar, para socorrer, para salvar a pessoa. Nesse momento, Deus, através de Pedro, queria agir nesta fagulha que havia na vida de Enéas. Deus queria trabalhar nesta pequena fagulha para que ele pudesse ser alcançado completamente, assim como Deus quer alcançar cada um de nós completamente. Em seguida, quando Pedro se achega diante deste homem, algo vai acontecer. A palavra não diz aqui como foi esse encontro, mas com certeza alguém deve ter falado desse homem para Pedro e deve ter levado Pedro até a casa onde ele estava, onde ele morava. Então, assim que Pedro se achega e ele entra no cômodo da casa onde ele estava deitado, onde ele estava jazendo há 8 anos nessa situação, na cama, no sofrimento, vivendo uma verdadeira tristeza, onde a sua autoestima estava abalada. Pedro foi levado, Pedro foi avisado, e Pedro aceitou de bom grado e foi nessa casa, sem preconceito algum. Pedro foi, no desejo de levar a palavra da salvação, as boas novas da salvação em Cristo Jesus. E quando Pedro chega diante daquele homem, imaginemos Pedro olhando para ele, e Enéas olha para ele na intenção, no desejo, no pensamento de que vai receber alguma coisa de Pedro. Pedro
olhando para ele, diz: Enéas, nesse momento, Jesus Cristo, não eu, Jesus Cristo, o Senhor que eu sirvo, nesse momento, Ele te dá saúde. Essas palavras foram como fogo penetrando o seu corpo. Essas palavras, com autoridade e poder, penetraram rapidamente no corpo de Enéas. Essas palavras mexeram, abalaram a estrutura de Enéas. Essas palavras ecoaram em sua mente, alcançaram seu coração. E aquela pequena fagulha que estava ali se acendeu de uma tal forma que abrasou num grande milagre. O corpo de Enéas, nesse momento, sentiu a ação sobrenatural de Deus. A ação sobrenatural de Deus em sua vida. O corpo, naquele momento de Enéas, sentiu o abrasar da presença de Deus através do teu Santo Espírito. Nesse momento, ao ouvir o nome de Jesus, o Cristo, o enviado, algo maravilhoso, algo tremendo acontece no corpo de Enéas. Algo que talvez ele jamais tivesse sentido em todos os anos da sua vida. Aquilo que nenhum médico, nenhum curandeiro humano conseguiria fazer nesse momento. Pedro, através de Jesus, faz um grande milagre. Enéas, que estava ali naquele momento, sofrendo fisicamente por estar paralítico há 8 anos, que estava enfermo emocionalmente, com a sua autoestima abalada. Aquele homem que sofria espiritualmente, não entendendo, quem sabe, porque Deus permitira que ele tivesse ficado naquela situação. Nesse momento, o amor de Deus o alcança. E algo maravilhoso acontece, que o seu corpo sente a ação, a intervenção de Deus em sua vida. Ele recebe a cura. Em seguida, Pedro diz para ele: levanta-te. Olha que maravilha. Palavra de autoridade e poder. Após Pedro ter falado para Enéas que Jesus lhe dava saúde, Pedro diz para Enéas: agora levanta. Pedro, nesse momento, desafia esse homem que recebeu a ação de Deus, o agir de Deus na sua vida. É algo que também um médico hoje faz com o seu paciente. Ele diz: você está sofrendo disso? Eu vou te passar esse medicamento. E você vai obedecer. Você vai tomar esse medicamento e vai melhorar. O médico desafia o paciente a acreditar no que ele está dizendo. E o paciente acredita, é medicado, toma o medicamento e em pouco tempo está restabelecido. Nesse momento, Pedro diz a este homem: Enéas, chega de ficar deitado. Agora chegou o momento de levantar. Enéas, sai agora dessa situação, porque Deus se coloca numa posição de doente. Você agora está curado. De paralítico, você agora está restaurado. Jesus te devolve a mobilidade. Reaja. Faça agora a sua parte, Enéas. Levanta. E em seguida, Pedro diz: agora faça a tua cama. Ou seja, arrume agora a tua cama. Prepara nesse momento, porque você não vai ficar deitado. Assim como as pessoas que se levantam e arrumam a sua cama para que não fique bagunçada,
Pedro agora diz para Enéas: Enéas, prove a cura que Jesus te deu. Arrume a tua cama, porque você não ficará mais tanto tempo deitado nela. Só no momento para dormir e descansar. Você não ficará mais nessa situação de ficar sem mobilidade. O que estava acontecendo ali naquele momento é que Deus fez a sua parte em, através de Pedro, curar aquele homem. O que nós vemos aqui também, Pedro também fez a sua parte por crer na autoridade e poder que Jesus havia lhe comissionado e ter sido levado até ele. Então nós vemos aqui que Deus fez a sua parte. Pedro também fez a sua parte. Agora faltava alguém fazer a sua parte. Enéas tinha que fazer agora a sua parte. E é o que ele fez, ao ter ouvido as palavras de Pedro. Jesus Cristo te dá saúde, Enéas. Ele creu. Em seguida, vemos na palavra, logo ele se levantou. E como Pedro havia ordenado, ele arrumou a sua cama. Ele creu. Ele reagiu. Ele acreditou. E recebeu de Deus este grande presente. Ele foi curado. Ele foi restaurado. Ele pôde voltar a se movimentar. Havia acabado esses 8 anos de escravidão nessa enfermidade. Havia acabado o fim dessa enfermidade emocional, física e espiritual. Por quê? Ele foi curado fisicamente, pelo que Pedro havia falado a ele. E Jesus Cristo dá saúde. Ele foi curado. Foi curado emocionalmente, porque agora ele não ficaria mais naquela situação. Ele não ficaria mais. Então, nesse momento, Deus estava trabalhando o seu emocional também, a sua autoestima. Imagina a alegria desse homem quando ele se viu curado, em pé, diante da sua cama. A palavra aqui não menciona, mas ele deve ter glorificado a Deus. Ele deve ter dado pulos de alegria. Ele deve ter se chacoalhado a tal forma que impressionou os seus familiares, os seus parentes. Quem quer que estivesse lá deve ter ficado impressionado com a ação de Deus na sua vida. E muito mais ainda, ao saber que Jesus Cristo havia dado saúde para ele, havia recuperado ele, houve uma cura espiritual também. Aquela chama, aquela brasa pequenina que havia em sua vida, nesse momento, ela se acende, ela acaba abrasando toda a sua vida. Ele se apega nesse momento concretamente a Deus. Houve uma grande transformação na vida daquele homem. Uma transformação total. Uma transformação física, emocional, espiritual. Porque Enéas foi alcançado completamente. Da mesma forma que Deus quer nos alcançar hoje. Deus quer nos alcançar completamente em todas as áreas da nossa vida. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Deus quer agir na nossa vida. Porque Deus vê em cada um de nós uma brasa viva, uma fagulha que queima e que ela cresce pela ação de Deus, pela ação de Cristo Jesus em nossa vida. Em seguida, diante desse grande milagre, todas as pessoas que viram Enéas e que habitavam na cidade de Lida e Sarona, ali próximo,
se converteram ao Senhor. Ou seja, diz aqui que Enéas era uma pessoa que era conhecida praticamente em duas cidades, Lida e Sarona. A palavra não diz por que ele era tão conhecido assim. Se ele era um mercador que era conhecido e de repente sofreu essa situação, não pôde mais se locomover, a palavra não diz. A palavra de Deus não diz o que aconteceu, mas diz que muitas pessoas na cidade de Lida, onde ele estava morando, e na cidade de Sarona, as pessoas, muitas delas, se converteram ao Senhor por testemunharem este grande milagre de Deus na vida de Enéas. E isso porque Pedro estava em atividade, porque Pedro estava desenvolvendo o ministério que ele havia recebido do Senhor Jesus. Ele havia sido comissionado pelo Senhor. Ele havia recebido a autoridade e poder para ir no nome de Jesus e levar as boas novas da salvação, curar as pessoas, libertar as pessoas, apregoar o momento aceitável e ensinar sobre as coisas do reino de Deus. Pedro estava em atividade. Pedro, nesse momento, estava sendo um instrumento de Deus na vida de várias pessoas na cidade de Lida. Pedro chegara ali para visitar a pequena igreja que havia surgido na cidade de Lida. E nesse momento, essa igreja começa a testemunhar o que agora vira. O que vira agora, o que testemunhara e o que Deus estava fazendo na vida do ser humano. Hoje, Deus continua agindo através da sua igreja. Deus está agindo e quer fazer grande obra através da ação da sua igreja na face da terra. Jesus hoje, ele quer que a sua igreja, com autoridade e poder, se dirija aos seres humanos que estão sofrendo, que precisam de libertação, precisam de cura, de transformação, de restauração. Deus chama a sua igreja para recuperar as famílias, restaurar as famílias. Deus chama nesse momento para que a sua igreja vá em seu nome e traga a cura física, emocional e espiritual. Há muita gente hoje que está sofrendo fisicamente pelo afastamento de Deus, que trouxe como consequência a aproximação de coisas que levaram a pessoa a ficar doente fisicamente, também emocionalmente. Muitas pessoas hoje estão sofrendo emocionalmente por não poderem se apegar a um Deus que age, que faz alguma coisa na vida delas. Pessoas que resolveram, na sua emoção, na sua razão, se afastar de Deus, não acreditar mais em Deus, desconfiar de Deus, se sentir iludido, magoado, decepcionado, frustrado, enganado. Pessoas que se afastaram emocionalmente por causa disso. E que trouxe como consequência também o afastamento de Deus espiritualmente. As pessoas acabaram ficando afastadas de Deus espiritualmente. Uma coisa leva a outra. Diz a palavra do Senhor que um abismo chama outro abismo. E é o que havia acontecido na vida de Enéas. Pelo fato dele ter ficado paralítico, isso mexeu com as estruturas do seu corpo. Ele ficou doente fisicamente. Isso levou a que ele ficasse doente também emocionalmente, porque ele começou a sentir um afastamento, um abandono. Ele se sentiu impossibilitado de ir, de trabalhar,
de conviver com as pessoas que ele conhecia. E sofrendo fisicamente e emocionalmente, levou que Enéas ficasse também enfermo espiritualmente. Quem sabe culpando a Deus pela sua situação, quem sabe ficando decepcionado a ponto de virar as costas para Deus e não aceitar mais as palavras de Deus na sua vida. Duvidar que Deus poderia fazer algo na sua vida. Algum irmão ou alguma irmã daquela igreja que havia ali podia ter chegado a Enéas e ter dito algo, mas ele não aceitou. Poderia ter ouvido de bom grado, mas ele não aceitou. Por isso, Pedro é levado até a casa de Enéas. Provavelmente alguém da igreja, avisado por um familiar, levou Pedro até Enéas. E Pedro, com autoridade e poder, foi até Enéas. Foi até a casa dele, onde ele estava, naquela situação. E através de Jesus, Enéas foi alcançado, foi curado, foi liberto deste mal. Foi abençoado nesse momento por Jesus. E agora estava restaurado fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Assim como Deus fez na vida de Enéas, Deus fez com muitas vidas naquela época. E no decorrer dos séculos, Jesus tem curado e tem liberto vidas e mais vidas humanas. Ainda hoje, Jesus tem agido na vida dos seres humanos. Jesus tem restaurado vidas, tem curado, tem liberto. Essa é a vontade, esse é o desejo de Deus na nossa vida, em curar, em libertar vidas humanas. Ele continua fazendo e Ele quer fazer ainda hoje. Ele quer agir na minha vida, Ele quer agir na nossa vida, Ele quer agir na vida de cada um de vocês. Por isso, Deus ele quer trabalhar através da nossa fé, naquela fagulha que há no nosso ser. Aquela pequena fagulha que ainda está acesa, Deus quer agir nesse momento. Por isso é necessário que você creia. Onde quer que você esteja, Deus quer agir na sua vida. Deus quer agir na nossa vida. Deus quer nos restaurar. Deus quer fazer uma grande obra, uma grande restauração. É necessário apenas que nós creiamos que chegou o momento em que Deus quer fazer a sua obra, um grande milagre da nossa vida. Por isso, vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nesse momento em que estamos aqui, nós cremos que Tu queres fazer uma grande obra, um grande milagre na nossa vida. Tu vens, Senhor, para curar, para libertar, para restaurar, assim como fizeste na vida de Enéas e tem feito na vida de muitas pessoas ao redor do mundo. Nós cremos, Senhor, e nos apegamos a isso. Nós buscamos em Teu Filho Jesus a libertação, a cura, a restauração, Senhor. Por isso, nesse momento, nós pedimos, Senhor, haja, Senhor, nesse momento. Há pessoas que estão sofrendo, Senhor, precisam de Ti, Senhor. Nós pedimos, Senhor, pelas pessoas que estão sofrendo por enfermidades físicas, emocionais, espirituais. Nós pedimos nesse momento a Tua ação, Tua intervenção, Teu agir, Tua mão santa, Tua mão de poder, Senhor. Nesse momento, Senhor, estejas tocando em cada vida aqui, cada ser humano, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada juvenil, cada criança. Nesse momento, Senhor, toca, restaura, Senhor, liberta, Senhor. Cada vida nesse momento está se apegando, Senhor, está crendo na Tua ação, no Teu agir. Oh, meu Deus, nesse momento em que estamos aqui, nós pedimos a Tua intervenção, Teu agir. Ó Senhor, assim como Pedro,
com autoridade e poder, disse para Enéas que ele estava curado. E ele foi. Senhor, há muita gente aqui que quer ser curada, ser abençoada. E por isso nós oramos, nós te pedimos, Senhor, crendo que vão receber. E nesta hora, nesse momento, Senhor, nós te agradecemos, no nome do teu Filho Jesus. Amém.